Vamos lá, ô Caio Capita, falar Bora. desse jogo, cara. Eu entendo que é começo de temporada, ao mesmo tempo também é um clássico que o torcedor não quer saber disso, ele quer ver os melhores em campo, ele quer ver o seu time ganhando. Mas foi um jogo abaixo. Você detectou, de repente, questão física, jogador tentando segurar um pouquinho. A gente viu, por exemplo, o próprio Andreas Pereira se machucando no começo de jogo, uma lesão no ombro, enfim, vai passar por exames hoje. O que você identificou aí para o jogo, de fato, não ter aquele nível? Eu não vou dizer que era esperado, que é início de temporada, mas por ser um clássico, a gente sempre cria uma expectativa a mais, né? Bom, acho que cansaço não, porque para muitos jogadores foi o primeiro jogo da temporada, né? Palmeiras usou um time bem alternativo no jogo contra a Lusa, então ontem conseguiu colocar vários titulares em campo que não tinham atuado. E aí, pô, acho que tem o desconto do primeiro jogo, os caras ainda estão adquirindo ritmo. Eu conversei com alguns caras lá no campo ontem, daí, pô, foram 5 dias de treino, né? Numa alta intensidade, beleza, pra você voltar ao ritmo, mas treinar não é igual jogar. E aí foi a frase que eu falei, tá cedo, mas o Palmeiras não jogou bem e o Palmeiras teve muita dificuldade de sair pelo chão e principalmente por dentro. E aí acho que tem um problema que é a linha defensiva, e eu vou tratar a linha defensiva como um todo do Palmeiras, não consegue encontrar esse espaço, não consegue forçar o passe para quebrar a linha. E aí, desde Carlos Miguel, que é um goleiro que tem um pouco mais de dificuldade de jogar com o pé, mas que tem melhorado, ontem participou um pouco mais, pelo menos virando o jogo, e me parece mais tranquilo e mais confortável para jogar do que quando ele chegou. Gomes, a gente sabe que é um cara que tem dificuldade naturalmente pela sua qualidade e ele acaba compensando em outras virtudes. Pô, o Gomes é um zagueiro indiscutível titular do Palmeiras. O Murilo, acho que por uma falta de confiança, em alguns momentos com a camisa do Palmeiras, o Murilo já foi um zagueiro que arrancou com a bola pra frente, encontrou passes quebrando linha, mas hoje ele me parece, por não viver um momento tão bom tecnicamente, que ele tá sem confiança para encontrar esses passes e talvez arriscar. E o Piquerez, o cara tem feito muita bola longa de paralela, de corredor, né? Principalmente depois que o Vitor Roque entra. E assim, o Emiliano participou pouco do jogo, principalmente em saída, acabou errando saída de jogo e é um cara muito burocrático. Então é muito mais para não errar do que propriamente fazer o Palmeiras andar para frente. E aí depois da saída do Andreas, que é o cara que faz o pivôzinho ali no meio, depois da saída dos 3 zagueiros, o Palmeiras perdeu. Tanto que assim, a bola não chegou com qualidade nos caras da frente, a gente não conseguiu ver Riquelme, Felipe e Alan praticamente em 1 contra 1, e o Veiga tem sido um cara que tem passado despercebido, assim. Ele tá passando uma sensação tipo um veterano de 40 anos e que não é o caso. Porque ele é um cara de 30 e que tem lenha pra queimar e que fisicamente ele consegue entregar, mas ele tem passado como quase que um nada dentro de campo. Porque a bola pouco passa pelo pé dele, pouco incisivo. O Veiga nunca foi um armador pifador, de enfiar a bola, deixar os caras na cara do gol. Mas ele sempre foi um cara de fazer a bola andar, acelerar e chegar para finalizar. E ele não tem feito. Então a bola chegava para os caras da frente ontem sem tanta qualidade, muito quadrada. Acho que o Flaco fez um bom jogo, conseguiu sair da referência, arrastar muitas vezes a defesa do Santos, mas parou por aí. E assim, acho que alguns caras do Palmeiras, apesar de ser o começo do jogo, tem que entender que para eles o Paulistão vai ser um teste, velho. Tipo assim, pro Kelvin, vai ser um teste. O jogo do Kelvin ontem foi muito ruim. De novo, chega bem, oscila demais ano passado. Evitou esse gol aí, ó. Sim, mas ele fez um jogo ruim ontem. Ele fez um jogo ruim. O Emiliano, outro cara que precisa elevar um pouquinho o nível. E aí acho que tem algumas boas notícias de teste da molecada. Larson, mais uma vez, acho que entra bem, muito regular, mas mais tranquilo e adaptado dentro de campo. E o Luiz Pacheco também, acho que o moleque entrou bem ontem, pegada, ligado, concentrado. Enfim, a minha análise do jogo vai muito por aí, do lado do Palmeiras, né? Mas assim, de fato, não foi um jogo bom. É bom saber que... Claro que o Caio fala aqui como analista, jornalista, mas que o torcedor do Palmeiras está confiante para a temporada, está feliz, está bem, né? Tá... Cara, assim, a gente transmitiu muitas vezes aqui na casa os jogos de pré-temporada dos times europeus. Então, quando o Manchester City vai fazer o primeiro jogo da temporada, o Barcelona, o Real Madrid, a gente sabe
o que vai esperar dos caras. Inclusive os 47, os 96, essas numerações de jogadores da base. Perfeito. O que a gente procura ver naqueles jogos? Ideias novas dos técnicos. Pô, agora os atacantes estão mais por dentro, os laterais estão mais abertos, estão subindo mais e tal. E um ou outro garoto que você fala, pô, esse daqui vai ajudar. A minha expectativa para esses jogos iniciais do Campeonato Paulista é essa. É ver alguma coisa de ideia nova e quem é que chega e que pode ficar. Ontem, por exemplo, entrou o Pacheco, eu vi o Fragoso falando bastante bem dele e tal, e depois até vi um vídeo na rede social do Fragoso também falando que o Palmeiras vai apostar bastante nele na temporada, né? Um garoto de 17 anos e que vai dar uma furada de fila e que deve ficar com o elenco de cima. Mas já são jogos competitivos e que daqui a pouco vai pesar, porque se numa pré-temporada o Manchester City toma 5-0 da Inter, 5-0 do Milan e 4-0 do Barcelona, não acontece absolutamente nada, eles começam o campeonato inglês, ganham 4 jogos e segue a vida. No Campeonato Paulista tem consequência, então tem um pouco de pimenta a mais e um pouco de avaliação séria a mais. Mas a minha expectativa ontem era para ver novidades individuais dos times e algo de ideias novas. Eu vejo mais ideias novas no Santos. O Santos, o início do segundo tempo ontem é um pouco melhor. Termina o jogo bem. Gabigol acho que ontem entrou bastante mal. O Gabigol perde 2 bolas, que são 2 gols pro Palmeiras que acabam não se concretizando. Normal também é o segundo jogo da temporada para ele. Mas individualmente, eu gostei do Brazão de novo. O Brazão ontem evita uns 2 ou 3 gols do Palmeiras. Uma cabeçada do Flaco, que é uma defesa maravilhosa dele. Absurdo, velho. Gostei do Barreal, de novo também. Alguma coisa do Roleiser no primeiro tempo. O Roleiser estava bem participativo no primeiro tempo. Eu gostei. Quase faz um golaço, né? Vai rabiscando por dentro. Pegou mal na bola, né? E gostei muito do Flaco. O gol do Palmeiras, e não só pelo gol, o Caio falou da saída dele de área, o gol do Palmeiras, ele só olha pro gol, cara. Ele olha pro Brasão, o Brasão vai muito bem e ele acha o passe para trás pro Alan, que foi bem discreto mesmo, né? Acho que o Palmeiras não tem muito mecanismo ainda, e aí que eu falo das novidades. O Palmeiras não tem, por tudo isso que o Caio falou, de saída de bola e tal, ele não tem mecanismo para colocar os caras de frente em boas condições. Eles recebem muitas más bolas ruins. O Alan não recebe bola. Aquele jogo contra a LDU foi um oásis do Palmeiras nos últimos meses. Mas de aí achar bem os caras nas posições de frente, de achar os caras em posição de 1 contra 1. E ontem isso de novo não aconteceu. Então, assim, do Palmeiras eu não vejo ideias novas. Mas isso aí é o Almada que vai fazer? Não, tô falando assim, se chegar, é pra ter esse cara que vai conseguir fazer? Também. Mas assim, a bola sair de trás melhor também, o Marlon Freitas também pode ajudar com isso. O técnico do Palmeiras não me parece um técnico super adepto de fazer os times jogarem e não sei o que e tal. O que o Rogério falou no ano passado, no momento não foi certo, mas alguma coisa de razão tem, que o Palmeiras adora a bola direta. E hoje tem 2 atacantes que vão muito bem com as bolas diretas. Então, que as pernas estejam muito pesadas, que seja o primeiro jogo de temporada e que não se espere muito ritmo, embora acho que teve até bastante correria no jogo de ontem, eu acho ok. Só que eu quero ver em algum momento o Palmeiras fazer alguma coisa de diferente. Não sei se eu tô me iludindo, achando que vai ser capaz e vai querer fazer isso. Ontem eu tava muito curioso para ver como que o time ia se comportar, porque fazia um tempo que de fato o Palmeiras não atuava com 3 atacantes, né? 2 pontas mesmo e tal. Quando tinha Flaco e Vitor, atuava com os 2 à frente. No primeiro jogo, o Maurício fez mais um papel de segundo atacante junto com o Luigi. E ontem era claramente ponta mesmo. O Riquelme Felipe é um ponta, de 1 contra 1. E acho que até tentou participar, mas foi muito parado com falta. Mas também não teve muito 1 contra 1 no último terço do campo. Então ele conseguia driblar, falta. E faz parte do jogo. Mecanismo para parar. E o Alan também recebe poucas bolas de situação mesmo de 1 contra 1. É 1 contra 1. Mas com uma cobertura por dentro e uma cobertura no fundo. E aí você vai matar o moleque. E eu tava com medo do Flaco ficar de costas como um 9 enfiado. E a gente já viu várias vezes que ele não consegue funcionar assim. E não, ele foi um cara que se movimentou, que saiu bastante, que gerou jogo. E ele tá ele me parece ser um cara bem fisicamente desde o ano passado, assim. Então ele arranca muito, ele consegue arrastar a defesa adversária. Mas é isso, acho que o Marlon pode contribuir muito na saída pelo que a gente viu no primeiro jogo, e lembrando sempre o nível de enfrentamento da Portuguesa, mas o Marlon é um cara que se aproxima muito por dentro, pedindo muito a bola mesmo marcado, e vai não buscar a bola nos pés do zagueiro, mas dando opção de passe, e consegue girar muito rápido de direito, ter uma capacidade técnica de passe bom. E aí isso vai fazer com que o Andreas dê um passinho mais pra frente, e aí eu imagino que a bola consiga chegar com mais qualidade para Vitor, para Flaco, para Alan, porque aí você é Gomes, Marlon, Andreas e aí um dos caras da frente para conseguir ter um jogo mais
de mais qualidade para os caras da frente. O Vitor entrou no segundo tempo e tal. Ainda é um time bem modificado, mas é isso. Acho que a principal preocupação do Abel tem que ser para melhorar essa saída para a bola chegar nesses caras de capacidade de decisão na frente melhor. Para eles conseguirem de fato decidir e não ter que toda hora tirar um coelho da cartola, como pareceu ontem quando a bola chegava no Flaco. Assim, meio que, pô, Flaco, se vira. Bom, arrasta os caras aí, vira uma bola, faz alguma coisa. Acho que é mais por esse caminho, assim.